Agora estamos sob o regime da República Popular Democrática de Nova Alexandrina. E aí, cidadãos e cidadãs de Nova Alexandrina, como vocês estão? Tudo bem? Pois é, mudamos de país e vocês nem perceberam, né? Agora estamos sob o regime da República Popular Democrática de Nova Alexandrina, ou Nova Alexandria, se quiser, também tanto faz, né? Este fim de semana foi o início oficial da nossa mudança de regime. Se você não estava viajando numa nave interestelar, Battlefield Galáctica, sei lá, alguma coisa do gênero, e acabou de chegar aqui, vou te contar as novidades. Então vamos lá, eu vou ter que fazer colocar as coisas dentro do seu devido tempo, de acordo com o que vieram acontecendo. Vamos tentar ser sucintos. Nós, esse final de semana, tivemos um advento muito estranho e eu vou tentar colocar isso cronologicamente, ok? Caso vocês não se lembrem, existe um rapaz aqui, um senhor chamado Jair Messias Bolsonaro, que foi vítima de uma tentativa de homicídio por um fanático psolista, um louco demente da esquerda, obviamente muito bem aparelhado, muito bem equipado, tinha vários celulares, notebooks, tinha dinheiro para viajar de avião para cima e para baixo, né? Mas ele era um lobo solitário, desempregado, que não tinha onde cair morto, e que foi defendido pelos maiores, por alguns dos principais advogados desse país, que inclusive um deles chegou de jatinho lá para atender ele. Depois dessa situação, esse senhor passou por 6 cirurgias, sendo a última delas de mais de 12 horas na mesa, para tentar corrigir todos os estragos que foram feitos ali dentro daquele abdômen, com vários episódios de obstrução intestinal. E agora realmente já tem algum tempo que ele não tem obstrução, mas ele sofre de uma crise constante de soluços e náuseas, então está sempre vomitando e soluçando o tempo todo. Difícil até de falar, segundo consta. E por conta disso, ele está tomando umas medicações que afetam o sistema nervoso central. Não vou adentrar no mecanismo de ação dessas drogas, porque não veio ao caso. Mas ele foi atendido por uma outra médica, que eu não sei quem é, e não faz parte da equipe dele, que prescreveu uma outra medicação, porque ele não consegue dormir, né, fica soluçando a madrugada inteira, tem refluxo, tudo que está acontecendo com ele. Então ela prescreveu uma outra medicação, que eu não sei se é a título de ansiolítico, não sei qual foi a intenção dela. Só que essas medicações prescritas juntas podem causar diversos efeitos colaterais. Uma pode aumentar o efeito da outra, levando a pessoa inclusive a ter alucinações, podendo até entrar em coma. Ok. Esse senhor vinha cumprindo medidas cautelares. Ele estava em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica e diversos policiais ao redor da casa dele. Coisa que eu não vi acontecer com o Fernandinho Beiramar, coisa que eu não vi acontecer com o Marcola, coisa que eu não vi acontecer com os principais bandidos desse país. Mas ele é uma pessoa muito perigosa, então ele está cumprindo essas medidas todas aí. O que chama atenção é que ele está em prisão domiciliar e ele sequer foi indiciado, ele não consta nesse processo. O processo foi aceito contra o filho dele, contra o jornalista Paulo Figueiredo,
Mas ele não está incluído no processo e mesmo assim está preso, ou seja, é absolutamente ilegal essa prisão. Então ele estava em casa lá na madrugada do dia 22 com a sua tornozeleira eletrônica de estimação e cheio de medicamento na ideia, não conseguia dormir, e de repente ele começou a ouvir barulhos vindos da tornozeleira, e ele achou que pudesse ter alguma escuta clandestina ali, alguma coisa assim, que alguém estava ouvindo. Aí ele pegou um ferro de solda e tentou abrir a caixinha o invólucro, a parte externa da tornozeleira, e não mexeu na pulseira, né, na tornozeleira em si, na cinta. Mas de repente ele se deu conta do que estava fazendo e desceu e falou com o policial. Falou: pô, eu meti o ferro nesse negócio aqui, viu? Porque assim, tava fazendo uns barulhos esquisitos, aquelas coisas do jeito que ele fala, né? Eu não sei imitar ninguém direito, nem vou tentar, mas chega, né? Por hoje. Então, ele avisou ao policial. A policial fez um videozinho mostrando o estado da tornozeleira. Foi trocada a tornozeleira eletrônica. Ele falou que não tentou tirar a cinta, que não estava tentando tirar a tornozeleira. Como o estado de saúde dele também não está bom, o Flávio pediu uma vigília para as pessoas que acompanham o Bolsonaro fazerem uma noitada de oração perto do condomínio dele, ali numa praça a uns 100 metros do condomínio, para ver como é que a coisa ia ficar, né? Tentar dar um up, né? Eu sinceramente não levo fé em nada relacionado a essas religiões e tal, então não acredito muito nisso. Eis que, juntando essas duas coisas, juntando o fato dele ter mexido na tornozeleira completamente grogue. Quem viu o filme aí da senhora lá da polícia conversando com ele, vê que não é o padrão dele de fala, não é o padrão de conversa dele, não é o mesmo andamento que ele costuma dar. Ele estava falando como se estivesse embriagado, não é o padrão de resposta que ele costuma dar e tal. E todo mundo que viu achou estranho. Acharam inclusive que podia ser alguém imitando a voz dele. Tem gente aí que imita muito bem a voz dele hoje em dia. Então, esse vídeo da filmagem fez surgirem algumas dúvidas, o pessoal achando que aquilo era falso, que era fake e tal. Não é, ele confessou, ele falou que foi ele mesmo que meteu o ferro de solda ali e tal. Aí eu vi as bobagens lá no X, né? Um monte de gente dizendo: mas ele nem se queimou fazendo isso, que não sei o que bababá. Eu falei: cara, pô, o povo nunca viu um ferro de solda na vida, não sabe o que é um ferro de solda, não sabe como funciona. Pra falar uns merdelê desse tamanho tem que ser muito ignorante. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente vota no PT, né? Então ignorância é o que não falta pra eles. PT, PSOL, PCdoB, essas merda toda. Eis que 6 horas da manhã bate o Uber Black lá na porta dele, descaracterizado inclusive, e ele vai para uma sala especial na Polícia Federal a título de prisão preventiva. Gente, o pessoal hoje tá demais, hein? Cacete. Me explica por que alguém para nessa curva aqui. Então, a título de prisão preventiva, o dito cujo foi encarcerado na Polícia Federal. Ele tá em uma sala especial com ar-condicionado, televisão e tal, mas tá sozinho lá e, obviamente, no estado que ele tá, na idade dele, isso não é bom. Mas, porém, contudo, todavia, seguindo o percurso, a gente dá uma aprofundada na coisa para ver. A decisão tomada pelo
ministro Alexandre o Grande, o imperador Dom Pedro III, primeiro sancionado em seu nome, data do dia 21 de novembro e tem 17 páginas. A tornozeleira foi mexida no dia 22 de novembro, depois da meia-noite. Então você tenta explicar para mim por que motivo um dia antes ele já tinha 17 páginas digitadas da decisão que mandaria prender Bolsonaro no dia 22. É o número do partido. É mais ou menos como aquela multa de 22 milhões que foi dada ao partido quando questionou algumas coisas das eleições, né? Coisa que o PSDB também fez em 2014 e não aconteceu absolutamente nada. 22 milhões é dinheiro pra cacete. Dito isso, você soma 2 mais 2 e acha 18, né? Como é o caso aqui com radar de velocidade à frente. Nosso Dom Pedro III, o imperador. Porque ele alega risco de fuga. Aí eu fiquei calculando aqui comigo, né? Realmente, ele tá com 71 anos, a barriga toda costurada, cheia de hérnia, soluçando e vomitando o tempo todo, cheio de treco nas ideias de remédio para fazer dormir. Aí ele ia dar olé em 8 policiais federais que estão ao redor da casa dele, iria conseguir pular um muro de 3 metros de altura, sair do condomínio se esgueirando, sabe-se lá como, né? Depois de sair do condomínio, ele iria correr até a embaixada, porque, segundo o imperador, no seu voto, havia risco de fuga pela embaixada dos Estados Unidos, que fica a 13 quilômetros da casa dele. Então ele teria que viajar, correr 13 quilômetros, se utilizando da multidão que estaria em vigília na madrugada em frente à casa dele, né, para poder chegar na embaixada dos Estados Unidos. Cara, eu não consigo imaginar isso aí nem no filme do Tarantino. Não consigo imaginar isso no roteiro, talvez do Chaves, talvez, né? Ver com o roteirista do Chaves, se ele ainda estiver vivo, se ele consegue pensar nesse tipo de maluquice. Porque é a coisa mais sem noção que eu já vi na minha vida. Tomando sequência da coisa, assim foi feito, baseado na sua enorme possibilidade de fuga, né, nas suas características de John Wickianas, para conseguir driblar todos os policiais federais, pular um muro, correr para fora do condomínio, depois correr 13 quilômetros e chegar na embaixada para pedir auxílio da embaixada. Você junta isso ao fato dele estar em grog de medicamento, né? Porque o Ramagem fugiu, outras pessoas também fugiram, e fugiram com razão, porque todos estão sendo vítimas de uma situação totalmente injusta aqui no Brasil. Todo mundo está sendo vítima de um juiz parcial que é parte nos processos e mesmo assim continua tocando esses processos sem se declarar impedido. Fica numa situação claramente de perigo de vida. Eu acho que todo mundo que fugiu bem fugido. Eu acho que está certo, sim. Tem que fugir porque nós não estamos mais em uma democracia. Nós estamos vivendo em um regime de exceção. Nós estamos vivendo em um regime onde uma única pessoa toma todas as decisões, faz todos os papéis ao mesmo tempo. Bom, já que o cara saiu da minha frente, eu vou um cadinho pra frente mais, assim, né? Vamos ver que bicho vai dar.
foi, subiu um cadinho, pronto, sem fechar a frente do hospital, e a gente fica numa situação que fica mais tranquila, né? Então, como nós estamos vivendo em um regime de exceção, estamos vivendo com uma única pessoa tomando todas as decisões, mesmo que ele seja uma marionete de outros mais poderosos que ele, né? Nós temos que lembrar que a política no Brasil é comandada principalmente pelos bancos. Depois dos bancos vêm os lobistas, né? Os grandes lobbies das grandes empresas, os campeões nacionais, né? Que juntos tomam conta de absolutamente tudo, né? Como, por exemplo, a JIF, que hoje atua no agro, atua no setor energético, atua no setor de transportes, tem banco próprio, né? Então, assim, a gente tem esses campeões nacionais aí que fazem o domínio de boa parte do país, e assim seguem, né? Bom, a gente fica numa condição bem difícil, e quem for esperto que fuja daqui, que saia correndo, que vá embora, que procure outra coisa para fazer. E eu mesmo sou um que, se aparecer oportunidade de trabalho como médico fora do Brasil, eu tô indo, cara. Eu tô indo mesmo, porque não tá dando para permanecer aqui. A gente tá aqui com medo, o poder de compra tá cada vez caindo mais, porque as pessoas votam nesse desgoverno sem vergonha safado que tá aí. E a inflação está comendo solta, e o interesse deles é manter cada vez mais as pessoas mais pobres. Quanto mais gente pobre tiver, mais fácil é de manipular. Em breve vai estar todo mundo na miséria, todo mundo correndo atrás de cachorro para comer. É assim que vai ser. Então, gente, prestem bastante atenção no que vocês falam e tomem muito cuidado com as narrativas criadas por esses modelos de gente boa da nossa imprensa, que fazem de tudo para transformar coisas negativas em positivas e coisas positivas em negativas, para que eles possam se dar bem e continuar comendo dinheiro. Ok? Então é isso. Resumindo, você chegou agora e descobriu que o presidente Jair Bolsonaro está preso em uma sala especial na Polícia Federal, aguardando provavelmente a ordem do imperador Alexandre o Grande, Dom Pedro III, para que ele seja colocado em uma prisão comum, na Papuda, né? E a partir daí ver o que vai acontecer. Beleza? Então é isso, estamos dito, estamos falado, estamos resolvidos aqui. E vou subir lá para ver meu plantãozinho. Pra você que não me conhece, meu nome é André Luiz, eu sou médico, músico, atirador desportivo, instrutor de armamento e tiro, entre outras cositas más. E tô aqui para trazer algumas novidades para vocês. De vez em quando a gente fala sobre tiro esportivo, mas também a gente fala um pouquinho sobre música, sobre medicina e sobre política. Basicamente eu não falo, eu só reclamo. Então é isso. Se aquele rapaz capilarmente desprovido que nos comanda me deixar liberado, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu? Beijo, fui!